Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Então pega aí o livro de Gênesis, abra no capítulo 3. Vamos nos colocar todos de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Já achou, né? Tá fácil. Ah, pastor, é uma maravilha quando fala Gênesis. É ruim quando fala Abacuque, Naum. Aí a gente não sabe nem onde fica. Mas Gênesis é fácil, pastor. Ótimo. Eu acho que cada pessoa, pelo menos uma vez na vida, até o ateu, por curiosidade, já leu o livro de Gênesis, né? Porque é um livro bonito, é lindo. É o livro dos princípios. Explica todos os princípios. O livro de Gênesis é importantíssimo para compreender o resto do livro. Mas ele tem coisas fantásticas, como esta que eu vou ler para você agora, o versículo 15. Deus falando com a serpente, escute. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Eu vou rever isso que Deus está falando, repreendendo a serpente que ainda está incorporada pelo espírito de Lúcifer. Deus está falando com uma criatura que tem dentro dela um espírito maligno, extremamente astuto e sagaz, que acabou de aprontar uma tragédia para a raça humana, e Deus agora está conversando com o espírito que está na serpente, com a entidade que está na serpente, o próprio Satanás. Deus diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E por que Deus não está dizendo: eu colocarei inimizade entre ti, serpente, e o homem? Porque não foi o homem que a serpente enganou, foi a mulher. E o troco vai ter que vir da mulher. Então a inimizade é entre a serpente e a semente da serpente, e a mulher e a semente da mulher, não a semente do homem. Deus está colocando uma coisa impressionante aqui. E este versículo é conhecido como o proto-evangelho, onde proto é uma palavra grega que quer dizer primeiro. Então aqui seria o primeiro evangelho. E o primeiro evangelho anunciado pelo próprio Deus. Por isso eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E porém inimizade. Bem alto, igreja. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Você acredita que neste momento, ainda na dispensação da inocência, aliás, a dispensação da inocência acabou de acabar, vai começar a dispensação da consciência, porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele tem consciência das coisas. Acabou a inocência. Agora o homem sabe o que é certo e o que é errado. Acabou a inocência.
Você acredita que esta cena de fato aconteceu? Que lá no jardim do Éden havia um casal que transgrediu uma ordem de Deus, fazendo a única coisa que não podia fazer, porque Deus tinha dado só um mandamento para o primeiro casal. Não eram 10 mandamentos, nem uma infinidade de ordenanças. Só um mandamento. E eles não obedeceram. Só um. E eles não obedeceram. Oração daquele espírito astuto que incorporou na serpente, enganou a mulher, e a mulher seduziu o homem. Então agora Deus fala com o espírito que está na serpente, e você acredita que Deus está conversando com um espírito nesse momento? Um espírito maligno? Você acredita que Deus disse isso? Quem acredita? Levante a mão. E note uma coisa, a serpente está caladinha. O diabo que é tão falante, tão boquiaberto, né? Tão bocarroto, melhor dizendo, a serpente está muda. Porque diante de Deus toda voz se cala. Todos se calam diante de Deus. A serpente está muda. Você acredita que Deus proferiu estas palavras aqui que nós acabamos de ler? Quem acredita de todo o coração? Você acredita que isso aconteceu? Quem acredita? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra, porque eu te digo que isso de fato aconteceu e isso de fato se cumpriu. Deus está fazendo uma profecia, pregando o primeiro evangelho. E essa palavra se cumpriu. Então abre a tua boca, glorifica a Deus. Diga: bendito seja o Senhor pela palavra eficiente, pela palavra poderosa que sempre se cumpre. Abre a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Enquanto você aplaude, glorifica mesmo. Continua, continua. Pai querido, nós estamos tão distantes daquele primeiro momento ali no Éden, daquele primeiro momento da dispensação da consciência. Mas, Senhor, nós queremos também estar conscientes agora do que o Senhor está falando. Nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos a consciência da Tua palavra. Então vem com Teu Espírito. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Retira todo obstáculo, tanto para quem fala como para quem ouve. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Antes vamos fazer algumas anotações neste versículo 15, para que você compreenda o que Deus está falando, com quem e quais são as referências. Ele está dizendo para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher. Então, no lugar desse ti, faz uma anotação aí. Põe um S em cima desse ti, para você lembrar que esse S é Deus falando com a serpente. Inimizade entre a serpente e a mulher. Entre ti e a mulher. E entre a tua semente, a semente da serpente. Porque a serpente também tem descendentes. Os filhos do diabo, os filhos das trevas. Jesus falou sobre eles. Quem são os filhos das trevas? São aqueles que não estão na luz. A semente da serpente são aqueles que distorcem a palavra de Deus. São aqueles que mistificam a palavra. São aqueles que confundem a palavra. São aqueles que enganam com a palavra. Porque a serpente usou a palavra de Deus, distorceu para enganar a Eva. Então, a semente da serpente são aqueles que em todas as eras e em todas as épocas, inclusive nos dias de hoje, estão torcendo a palavra
e levando pessoas à destruição espiritual, como a serpente fez aqui com o primeiro casal. E entre a tua semente, a semente da serpente, então frisa que essa semente, esse tua que está aí, esse tua é a semente da serpente. E a sua semente, ele está falando da semente da mulher. Inimizade. A semente da mulher. Esta, a semente da mulher. Onde está escrito esta? Escreve aí, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher. Porque a cacetada na cabeça da serpente vai ter que vir da semente da mulher e não da semente do homem. Esta, em algumas traduções, até está escrito mais direto e no hebraico original, é ele. A palavra no lugar de esta é ele. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus aqui está falando da semente da mulher. E aqui eu quero comentar uma coisa que, graças ao conhecimento da ciência nos dias de hoje, nós podemos até compreender melhor as Escrituras. A ciência ajuda hoje a compreender o princípio. Vamos aqui no capítulo onde Deus criou o ser humano, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi quando Deus, conversando com alguém que nós sabemos que é Cristo, concordou em trazer à existência alguém que tivesse a mesma imagem e a mesma semelhança de Deus. No versículo 27 está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Anote isso aí, macho e fêmea os criou. Alguém pensa que a mulher foi criada depois do homem. Não é verdade. O homem a que se refere aqui Deus é o ser humano. É o instituto, é o indivíduo humano. E quando Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Mas não fique imaginando que o primeiro homem tinha dois sexos, como se fosse um hermafrodita. Não é isso? Mas havia nesse primeiro ser, num único ser, os dois seres. Macho e fêmea em um único ser. Quando Deus fez cair aquele sono pesado em Adão, que a gente lê aqui no capítulo 2, a partir do versículo 18, que explica bem superficialmente o surgimento da mulher. Quando Deus fez com que Adão caísse naquele sono pesado. Você já viu uma pessoa anestesiada, uma anestesia geral? Ela não sente nada, pode abrir o peito, pode pegar o coração, tirar e botar outro, pode operar, fazer o que quiser, remover órgãos doentes, não é? Tirar tumores, a pessoa está com anestesia geral, não sente nada. Então, Adão está ali. Uma anestesia geral, caiu num sono profundo, ele não sente nada. Aí Deus retira uma parte daquele ser humano e dali, olha só, ele forma a mulher, ele não cria a mulher. Ele forma, porque a mulher já estava criada junto com o homem quando Deus macho e fêmea os criou. Aqui Deus está separando os seres. Está escrito assim no versículo 22. Estou em Gênesis capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Agora vamos explicar uma coisa científica. No ginásio a gente já aprende isso. Que cada célula do corpo e cada célula do corpo da mulher, do corpo do homem, do corpo da mulher, cada célula do nosso corpo tem o cromossomos.
que é o código genético. Cada célula tem um código genético completo da pessoa. O cromossomos é o que define como somos. Se vamos ser homem, mulher, se o cabelo é castanho ou loiro, se o olho é preto ou azul, se a pessoa é gorda ou baixa, se ela é magra ou alta, enfim, define tudo, até a cor da pele, o cromossomos. Cada pessoa tem isso. E entre esses cromossomos tem também a célula sexual. O homem, ele produz uma célula sexual, um gameta, chama-se gameta, esse é o nome científico. O gameta do homem, o cromossomos do homem, a célula sexual do homem, ela tem X e Y. Anote isso aí do lado. Eu anotaria isso, sabe aonde? Aqui no capítulo 1, no versículo 27, ao lado. Eu colocaria aqui que a célula sexual do homem é XY. XY. E a ciência apurou que a célula sexual da mulher, o gameta da mulher, é XX. Anote isso aí. XX. Então, olha só. A mulher só produz célula sexual XX. E esse X é que define que o ser humano que é gerado, que nasce, é mulher. Toda mulher tem a célula sexual XX. A mulher não tem Y. O homem tem X e Y. Ora, se XX é específica da mulher, quer dizer que o homem, e todos nós homens temos isso, nós temos a célula X e Y, os dois gametas. Quer dizer que nós temos no nosso corpo também, não vou dizer a parte feminina, porque os homens não gostam, né? Mas nós temos dentro de nós o gameta feminino, a célula sexual feminina. A mulher não tem Y na célula dela. A mulher é só XX, mas o homem tem XY. Então, quando um homem que tem XY se relaciona com uma mulher que está no período fértil, não é? E ela tem o gameta XX. O gameta da mulher é o óvulo. O gameta do homem é o espermatozoide. A mulher só produz uma célula sexual por mês. E o homem, cada vez que ele tem uma relação, ele libera 120 milhões de células sexuais. Quer dizer que a semente do homem é uma fartura, né? Tem de monte. Agora da mulher é uma só. A mulher só produz uma célula sexual por mês, o óvulo. Esse óvulo é XX. Se quando o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, se encontra com o óvulo da mulher, que está lá na trompa. Esse encontro se dá na trompa da mulher. Se esse óvulo estiver maduro, se estiver no dia fértil, um dos 120 milhões de espermatozoides, uma das células sexuais masculinas, vai conseguir entrar lá dentro do óvulo. Se for um espermatozoide que está transportando só a célula sexual X, quando esse espermatozoide que transporta a célula sexual X se funde com o óvulo da mulher, que sempre é XX, e há a fecundação, né? Aquele primeiro momento é um zigoto que fala, depois de alguns dias aquilo vira um embrião. Aquela criatura, aquele indivíduo que vai nascer, vai ser um ser humano do sexo feminino. Vocês estão entendendo isso? Se um daqueles 120 milhões de espermatozoides que foram lá na trompa procurar o óvulo, se o que conseguir penetrar no óvulo e fecundá-lo, se for um gameta Y, o Y vai entrar lá no óvulo da mulher, na semente da mulher, que é XX, mas juntou o Y
Quando funde, forma o zigoto, esse zigoto vai virar um embrião, e a pessoa que vai nascer será do sexo masculino. Nascerá uma pessoa do sexo masculino. Vocês entenderam isso? Então, quando Deus falou, colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, nós temos que eliminar o gameta Y daí. Nós temos que tirar o homem dessa história. Deus já está dando aqui a notícia de que um ser surgirá, mas ele não terá o gameta Y, será um ser único, diferente, totalmente especial. Ele não terá a célula sexual masculina, mas ele será um homem. Agora, é impossível para a ciência hoje pegar, por exemplo, clonar um cordeiro usando um gameta XX, não é? E querer que nasça ali na ovelha uma ovelha masculina, não é? Porque o XX só dá mulher, XY dá homem. Então, veja só, nesse momento Deus está dizendo: eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Vai nascer uma criatura aí que não terá a semente do homem, que não terá o Y. É impossível, gente. Quando os cientistas pegaram e fizeram aquela primeira ovelha clonada, a Dolly, a ovelha Dolly, eles, na verdade, não fizeram um ser novo, porque a clonagem é só uma cópia genética, não é a criação de um ser. Como eles pegaram a célula de uma ovelha e clonaram em laboratório, juntaram com um óvulo maduro e implantaram no útero de outra ovelha, jamais iria nascer um cordeiro. Só poderia nascer uma ovelha, tanto que nasceu a ovelha Dolly, o primeiro animal clonado pela ciência. Quando Deus criou o homem, já criou macho e fêmea. Mas quando ele formou a mulher, ele não fez um clone. Quando ele formou a mulher da costela do homem, ele já foi eliminando do código genético todos os gametas Y. Quando ele terminou a mulher e entregou para Adão, e Adão abriu os olhos, ele viu um ser humano ali, com alma como ele, perfeito como ele, com todos os atributos que ele tinha. Não era um ser inferior e nem um ser posterior, mas o mesmo ser, porém agora separado de corpo, não é? Então foi isso que Deus fez. Voltando aqui para Gênesis capítulo 3, versículo 15, que foi o início da nossa leitura. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. A semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus falou isso para a serpente, Adão e Eva escutaram. Eles devem ter pensado: vai surgir alguém que vai dar o troco para a serpente. Alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ter alguém aqui, e vai surgir alguém que vai vencer a serpente, vai derrotar a serpente. E é lógico que Deus estava falando ali de uma pessoa que iria surgir. É lógico que Adão e Eva, se eles pensaram nisso, opa, vai surgir alguém, eles imaginaram uma criatura futura. Mas essa criatura que iria surgir no futuro, e que seria somente semente da mulher, sem a semente do homem, e o óvulo é a semente da mulher, o espermatozoide é a semente do homem. Imagine surgir alguém que não é mulher, e que não tem a semente do homem. Iria surgir alguém no futuro, mas essa pessoa que iria surgir no futuro, ela era do passado. Olha só,
Tem um mistério aqui. Vamos comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Vamos ler o versículo 2. O profeta Miqueias é usado aqui por Deus para falar do local onde irá nascer esta pessoa e também para dizer a sua origem. Olha que interessante, amados. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Opa, ele vai nascer lá em Belém. Já está profetizado o local. Mas quem é esta pessoa que será Senhor em Israel? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só. Quando Deus repreende ali a serpente, prega esse primeiro evangelho, já anunciando quem iria esmagar a cabeça da serpente. Quando Deus fala isso, a impressão que se tem é que é um ser que nascerá no futuro. Mas a palavra está dizendo que ele é anterior ao tempo. Olha só. Na verdade, surgirá no futuro, mas é alguém do passado. Alguém que já existia antes do tempo, desde a eternidade. Olha o mistério. Vamos comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos no versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, alguém que já existia antes de Adão e Eva. Alguém que já existia desde antes da queda. Esta pessoa que viria no futuro, na verdade era do passado, e num passado que nós não temos a menor ideia de quão distante é. Desde antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amados, o apóstolo Pedro aqui está sendo usado pelo Espírito de Deus para escrever esta palavra, porque toda escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Pedro não tinha bagagem cultural para fazer uma declaração desse alcance, e nem bagagem teológica para isso. Ele está fazendo uma afirmação que é pura revelação, dizendo que esta pessoa que ele conheceu já existia desde antes da fundação do mundo. E é sobre esta pessoa que Deus está aqui falando para a serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, retornando aqui para a palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus falando para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma pessoa que iria surgir lá na frente, mas que era anterior à fundação do mundo. Quer dizer que Deus, quando criou o ser humano, já sabia todo enredo, que o ser humano iria perder a inocência, que a serpente seria incorporada por Satanás, que a raça humana iria cair no pecado, na desobediência, e Deus já tinha preparado esta pessoa, que era anterior à própria terra, anterior até à raça humana, alguém que sairia, das entranhas de uma mulher, e uma pessoa tão única, que ele não teria a semente do homem, uma pessoa gerada sem espermatozoide, uma pessoa gerada só com a semente da mulher, e a semente da mulher é o óvulo. Como? Se nós sabemos que o óvulo, a ciência confirma, ele é XX, e XX só pode nascer mulher. Como que pode nascer um homem? Sem a participação do homem, sem o Y, só com XX. É um mistério. Deus está mostrando que essa pessoa é única.
Não tem ninguém semelhante, não tem paralelo, uma pessoa especial. Por isso que a gente, às vezes, fica triste com as opções que as religiões oferecem fora de Jesus Cristo, não é? Porque nos apresentam homens comuns, sejam santos, padroeiros, sejam profetas, apresentam homens que têm a semente do homem. Mas Deus está falando aqui de uma pessoa que não tem a semente do homem, que não é gerado pela vontade do homem. Alguém que vai surgir para esmagar a cabeça da serpente, e que não é alguém que o próprio homem está querendo criar, ou seja, não é uma religião humana. Deus está propondo, Ele mesmo é o Redentor da humanidade. Eu sou o único e verdadeiro Deus, e não haverá outro humano como eu em toda a terra. O nascimento será único, será especial. E isso fica declarado agora, mas quando o tempo se cumpre, conforme escreveu Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que agora ele se revelou para nós nestes últimos tempos. Então vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Agora nós estamos avançando bastante no tempo, né? Vamos lá no cumprimento do que Deus está falando. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando o arcanjo Gabriel aparece lá para uma mocinha pura, uma virgem, uma moça extraordinária, de excelente caráter, de grande bondade, de linhagem, pessoa pura, uma mulher que ainda não foi contaminada por homem, por isso que ela é chamada de imaculada. Ela é totalmente imaculada. Ela é virgem. Ela nunca foi manchada pela semente do homem. Nenhum homem nunca tocou nela, nem o próprio noivo. E o arcanjo Gabriel aparece para ela e diz: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Quando a gente vê um arcanjo da estatura de Gabriel elogiar aquela jovem virgem, eu não sei como é que tem gente que se atreve a falar mal dela. Eu não sei como que tem aí gente que fala mal dela. E há, às vezes até no próprio meio evangélico, uma ansiedade de querer diminuir aquela jovem, aquela virgem, para ressaltar Jesus. E a pessoa acaba caindo num erro gravíssimo. Não se deve falar mal da Virgem Imaculada, da Maria. Porque ela era pura, sim, virgem, imaculada. Não tinha sido contaminada. Uma jovem extraordinária. Falar mal dela, gente, é um erro grosseiro. É uma estupidez. Você está arrumando briga com o filho dela, sabia? A minha mãe é uma das mulheres mais santas que eu já vi. É lógico que ela não chega perto da Imaculada. Mas é uma das mulheres mais santas que eu já vi. Se alguém falar mal da minha mãe, vai se ver comigo. Eu pego lá na porta da igreja. Como é que alguém vai falar mal dessa virgem santíssima, assim? Dessa virgem imaculada, incontaminada, que não conhecia varão, pura, inocente. E que o próprio arcanjo chega dizendo: salve imaculada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita sim. Foi escolhida para aquele momento, como se ela fosse uma nova Eva. Compreenda isso. Como se a história da humanidade perdida fosse ter um reinício, uma nova oportunidade com essa nova Eva, com essa virgem. E ela, quando viu aquele arcanjo, ela ficou pasma, ficou sem palavras, não sabia nem o que dizer, ficou surpresa. E o anjo disse para ela não ter medo. E diz que ela achou graça diante de Deus. Olha só, versículo 30.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, ela estava naquele momento especial por pura graça. Porque havia muitas virgens também em Israel naqueles dias. E entre todas as virgens que havia, aquela achou graça diante de Deus, foi favor. Se tivéssemos ali as 10 virgens, se tivéssemos em todo Israel naquele momento 10 virgens, e todas imaculadas, e todas incontaminadas, e todas de bom caráter, e todas especiais, uma teria que ser escolhida. E essa que foi escolhida foi pela graça. O que mostra que a salvação é pela graça. Não foi um merecimento maior, foi a graça. E o arcanjo deixa bem claro isso. Achaste graça diante de Deus. Aí ele faz a revelação. Vamos comigo, estou em Lucas capítulo 1, versículo 31 em diante. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, quer dizer, é descendente do rei Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino, com letra maiúscula, não terá fim. Veja a profecia do anjo. O Filho de Deus vai nascer no teu ventre. Aí a própria Virgem pergunta como? Como? Porque ela sabe que para uma mulher gerar um filho tem que ter a semente do homem. E ela nunca teve nenhuma relação com ninguém. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Como? Sem a semente do homem? Como? Se alguém pensa que um bebê de proveta seria a solução, não é não. Ou um clone, não é não. Porque X só gera mulher. Sem o gameta Y, como? Sem a célula sexual masculina, como? Como se fará isso? Essa jovem, ela é novinha, ela é pura, ela é casta, mas ela não é boba. Ela sabe como é que os bebês vêm ao mundo. Ela não é uma bobinha que pensa que é a cegonha que traz o nenenzinho. Ela não pensa que o nenenzinho nasce lá no quintal, na couve-flor. Ela sabe que para uma mulher ter um filho, precisa ter uma relação com o homem. Não é a cegonha. Não surge do nada. Como? Ela não é boba, gente. Ela é instruída. Ela é jovem, não é? É pura, mas sabe das coisas. Como? Esse é o espanto. Como? Como se fará isso, visto que não conheço varão? Como é que pode, amados? A ciência hoje, se soubesse como clonar células humanas, a ciência não conseguiria fazer um ser diferente, porque a clonagem é cópia genética. Se fosse só da Maria, fosse só um clone da Maria, iria nascer outra menina. Mas o anjo não está dizendo que vai nascer uma menina, escute. O anjo não está dizendo que vai nascer nela uma menina. O anjo já disse até o sexo do menino. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Já falou até o nome dele. É um homem que vai nascer. Mas como? Como que isso é possível? Como se eu não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Não é uma filha de Deus,
é o Filho de Deus. Mas um homem nascer sem o gameta Y, para a ciência é impossível. É totalmente impossível. E sabe o que Deus quer mostrar com essa impossibilidade? Que o Salvador, aquele que esmaga a cabeça da serpente, aquele que vence a morte e vence o pecado, o Santo, não é alguém produzido por vontade humana, mas é alguém que vem pela vontade do próprio céu. Não é alguém de baixo, é alguém de cima. Veja, Deus mostrando que nenhum aparato científico na Terra, nem hoje nem nunca, vai conseguir criar um ser humano a partir de experiências de laboratório, fazendo de X nascer um ser do sexo masculino. Nunca a ciência conseguirá isso. Qualquer cientista vai dizer, é impossível, é impossível. Clone de mulher vai nascer mulher, clone de homem vai nascer homem. É impossível o contrário, é impossível. Deus está mostrando, também é impossível que na terra haja outro Salvador, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem o nome de Jesus, aquele cujo nome quer dizer Deus salva. É impossível ao homem, é impossível a mulher se salvar. O Salvador tem que vir do alto. É esse que esmaga a cabeça da serpente. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem sem participação do homem vai conceber um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus conosco para esmagar a cabeça da serpente. Agora vamos ver outras coisas, retornando para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse Jesus nasceu santo, puro, irrepreensível, sem pecado. E ele vive até os 30 anos sem nenhum pecado, quando deixa a carpintaria, deixa Nazaré, deixa a família e vai para Cafarnaum e começa a pregar. E continua sem pecado. Apesar de toda a oposição que lhe fazem, apesar de toda a perseguição que lhe fazem, das diversas tentativas de assassinato que ele vai sofrer, apesar de todas as calúnias e difamações, ele continua sem pecado. Apesar da grande popularidade e do grande assédio que ele sofre, ele continua sem pecado. Apesar de andar com ladrões, apesar de andar com prostitutas, apesar de andar com beberrões e pecadores, ele continua sem nenhum pecado. Ele está no mundo e ele continua se guardando sem nenhum pecado. Aí este Jesus santo, puro, sem pecado, ele fala a respeito da semente de Satanás, a semente da serpente e a semente da mulher. Quero que você vá comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 33. Porque Deus havia dito lá: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Quer dizer que a serpente também tem sementes na terra. A serpente também tem descendentes nesse mundo. Mateus 23, 33. Jesus está na última semana de vida. Olha o que ele fala lá para os fariseus, para os religiosos, para aqueles que tentavam mostrar uma coisa e não eram nada daquilo. Olha o que Jesus diz: serpentes, raça de víboras. Víbora é o quê? É uma minhoca? O que é víbora? Serpente. Serpentes, ele deixou bem claro, serpentes, raça de víboras, quer dizer, descendência da serpente. Raça de víboras, descendentes da serpente. Com quem Jesus está falando? Com os fariseus que diziam que só eles entrariam no paraíso, que qualquer pessoa que não lavasse as mãos antes de comer pecava contra Deus, que tinham que guardar o sábado rigorosamente, que distorciam a palavra, que sobrecarregavam as pessoas
com várias tradições religiosas que dificultavam a entrada do ser humano no paraíso, que colocavam obstáculos para as pessoas se salvarem, que excluíam as pessoas imotivadamente por causa de loucuras religiosas, de delírios que eles tinham imaginado. Jesus está falando com quem? Com quem distorce a palavra e que impede por causa disso que as pessoas entrem no paraíso. Raça de víboras. Por isso que a serpente fez. A serpente conseguiu tirar Adão e Eva de um lugar que eles já estavam, porque distorceu a palavra. O que esses descendentes fazem, esses descendentes da serpente? Distorcem a palavra de uma tal maneira que a pessoa não consegue entrar no paraíso, fica do lado de fora. Raça de víboras. A semente da serpente está aqui. E esses eram inimigos de Jesus. Deus tinha falado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Serpente, colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Esses eram os inimigos de Jesus. A semente da mulher é Jesus Cristo. O único que nasceu apenas da semente da mulher. Está aí, amados. A inimizade. Foram esses inimigos de Jesus que lhe feriram o calcanhar. Agora vamos analisar um pouquinho esse calcanhar aí que Deus está falando. Amados, quando João Batista viu Jesus passando ali perto do Rio Jordão, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João apontou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, Jesus passa de novo. E João Batista aponta outra vez para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus, ele não está vendo um ser humano andando, ele vê um cordeiro ali passando perto do Rio Jordão. E João Batista, o maior profeta que já nasceu de mulher, João Batista diz assim: esse é aquele que eu disse que veio antes de mim, porque antes de mim ele já existia. Ora, mas pela data física, Jesus era 6 meses mais novo que João Batista. Mas João Batista está declarando: antes de mim ele já existia. Ó, naquela época anterior à fundação do mundo. João Batista está apontando para ele e mostrando um cordeiro. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele aponta para Jesus. Esse Jesus que agora se coloca frontalmente contra a semente da serpente, repreendendo pessoalmente a semente da serpente, esse Jesus vai ser ferido no calcanhar. Agora vamos ver Jesus na cruz ali. Vamos olhar. Olhe para Jesus na cruz, pela fé. O que você está vendo? Um ser humano pendurado no madeiro. Ele tem pregos nas 2 mãos e no calcanhar, olha para o calcanhar dele. Os pés estão retorcidos e no calcanhar dele passaram um prego de aproximadamente 30 centímetros que perfurou o calcanhar e ele foi fixado no madeiro. Aquele prego enferrujado atravessou os 2 calcanhares e ele está fixado na madeira. Foi ferido no calcanhar. Mas espera um pouquinho. Não foi ferido só no calcanhar. As mãos também. As mãos também estão feridas. Mas quem que está naquele madeiro? É um ser humano? Sim, semente da mulher. Mas como que o céu está vendo aquele ser humano ferido nos pés, no calcanhar e nas mãos? Como que o céu está vendo? Vamos no livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu vou ler a partir do versículo 4. Acompanhe comigo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho.
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador. Como um cordeiro. Então vamos vê-lo como cordeiro. Vamos olhar de novo para a cruz. Não vamos ver um corpo humano masculino ali. Vamos ver como cordeiro. Veja como cordeiro. Um cordeiro não tem mãos. Um cordeiro tem patas. Um cordeiro tem 4 patas. E cada pata do cordeiro tem um calcanhar. Se você olha para a cruz e vê o ser humano ali, tem pregos nas 2 mãos. Mas se você olha de novo e vê o cordeiro, como o céu o vê, então ele está ferido, como cordeiro, nos 4 calcanhares. E o que era o cordeiro para Deus? O cordeiro puro e imaculado, cujo sangue era derramado. Era para fazer expiação, para pagar o pecado da humanidade. Então, em Gênesis 3,15, Deus falou: ele te ferirá a cabeça, a serpente, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, o cordeiro, como cordeiro, nos 4 calcanhares ele está ferido. Amados, quando alguém recebe uma ferida, dói demais, dói ou não dói? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Doeu muito. Agora, quando alguém recebe um ferimento profundo na cabeça, entra em coma, fica em coma, não perde a vida, mas fica em coma. O que Jesus fez ali na cruz? Ele fez uma coisa. Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas iniquidades, nossos tormentos. Ele levou tudo. Mas é só isso que ele fez? Não. Ele, como cordeiro, com as 4 patas, ele está pisando na cabeça da serpente. Você olha para o diabo, você pode imaginar ele como você quiser. Chifrudo, rabudo, vermelho, a cor que você quiser, torrado. Você pode imaginar como quiser. Mas no mundo espiritual, como que se vê Satanás? Uma serpente. E o cordeiro ali na cruz, apesar dos cravos estarem nas 4 patas do calcanhar do cordeiro, na verdade ele está sapateando na cabeça de Satanás. A serpente está ferida na cabeça. O diabo está entrando em coma. Desde a cruz do Calvário, o diabo está na UTI. Nunca mais conseguiu sair. Agora, ferido na cabeça, né? Tu lhe ferirás o calcanhar, a gente ferirá a cabeça. Ferido na cabeça, está em coma na UTI, né? Porque o diabo ainda não foi aniquilado, foi? Não, o diabo ainda está presente. Não com o poder que ele tinha. Porque agora até eu, que sou um anãozinho, e até você que é pequenininho, pequenininha, até você consegue repreender Satanás em nome de Jesus Cristo e mandar embora toda a força do inferno. O diabo, ele continua agindo, mas perdeu grande parte da sua força, grande parte do seu poder. É ou não é? Ele está em coma. Desde a cruz do Calvário ele está em coma. Está na UTI. Está lá. Está querendo se levantar, viu? E nos últimos dias ele está se levantando. O bichinho está saindo do coma. Para ver como é que vai ficar esse planeta logo, logo. Agora vamos olhar para aquele que foi ferido no calcanhar. Ferida no calcanhar dói, mas mata. Só que ele verteu todo o sangue. Com o cordeiro ele vazou até a morte. Pegaram aquele cadáver. E agora você não vai olhar mais como cordeiro. E você não vai olhar mais como ser humano. Você vai olhar como semente. O que foi que Deus falou para a serpente?
porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Você vai olhar agora para aquele cadáver como semente. Amém? É uma semente. O que se faz com uma semente, amados? A semente, ela só produz resultado se for colocada dentro da terra, não é isso? Então pegaram aquela semente. E ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Pegaram aquele grão de trigo, pegaram aquela semente da mulher, pegaram aquele ser único e plantaram dentro da terra. Colocaram numa sepultura. Tiveram cuidado, a semente da serpente teve o cuidado de lacrar a entrada do sepulcro. Ou seja, firmaram bem aquela semente dentro da terra. Pensavam que assim estavam esterilizando aquela semente, matando para sempre, que aquela semente ficaria o tempo todo dentro da terra. Mas toda semente, para nascer, precisa ser regada, é ou não é? Uma semente, se não for regada, ela não nasce. E na noite de quinta-feira, na madrugada de sexta-feira, ele foi orar no Getsemane. E diz a palavra que entrando em agonia, ele suou grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Aquelas gotas de sangue de Jesus, misturada com suor aflito, que escorreram até o chão. Tudo aquilo preparou a terra, aguou a terra. E quando o corpo dele vazou até a última gota de sangue, o soldado romano chegou com uma lança, enfiou no lado, saiu sangue e água. Aí aquela água escorreu também ali, no Monte Calvário, e regou de novo a terra. O sepulcro dele era pertinho do Monte Calvário. A sepultura de Jesus era ao lado do Monte Calvário. Aquela terra já estava regada pelo sangue de Jesus. Já estava regada pelo suor do Cordeiro. E agora foi regada pela água abundante que saiu do seu lado. E você sabe, ferida que é ferida, dura 3 dias para sarar. Primeiro dia dói muito, o segundo dia está cicatrizando, o terceiro dia já cicatrizou. E no terceiro dia, aquela semente da mulher que estava plantada na terra, ela frutificou de uma maneira poderosa. E a semente da mulher brotou e surgiu a videira verdadeira. A verdadeira videira. A videira que produz o elemento da Santa Ceia, o sangue de Jesus Cristo. Agora Jesus venceu a morte, venceu o inferno. E toda pessoa que nele crê, ele falou isso no Evangelho de João capítulo 5, versículo 4. Ele disse assim, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a pessoa hoje, ela pode até ser da semente da serpente, mas se ela ouvir a palavra, e se ela crer nesta palavra, essa pessoa pode ser transformada à semelhança da semente da mulher, que é Jesus Cristo. E ele disse lá em João capítulo 1, versículo 12, eu creio que foi ele que disse aquelas palavras. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Basta crer e a pessoa se torna semelhante a esse novo Adão. Jesus Cristo é o novo Adão. O Adão do jeito que Deus tinha planejado. Um Adão perfeito, que tem comunhão com Deus, que tem domínio no céu e na terra, que tem poder. A pessoa que crê nele e que o recebe, que crê nesta palavra, a pessoa se torna semelhante a ele. Torna-se também semente da mulher. E Jesus é a semente da mulher. Vamos estar no mundo. Vamos continuar aqui na terra. Somos da semente de Cristo. Fomos gerados por ele. Somos semelhantes a ele agora. Mas o que Deus disse? Porém, inimizade entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher, entre os descendentes de Cristo, os que são gerados pelo sacrifício de Cristo. Inimizade. O mundo vai fazer oposição a você.
O mundo vai se colocar contra a tua vida muitas e muitas vezes. O mundo vai até tentar te destruir, porque tem aí na terra a semente da serpente. Mas Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você é da semente de Cristo, todos os que são da semente de Satanás não têm poder para destruir a tua vida, porque você está coberta pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que te livra de todo mal. É o sangue do Cordeiro que te dá vitória. E para vencer Satanás é pelo sangue do Cordeiro. Por isso agora, meu amado, minha amada, eu vou fazer um convite. Eu gostaria de continuar. Eu tinha tanta coisa para falar, não sei o que acontece. Quando Deus vai me dando a palavra, na hora que eu estou lá, que Ele está me dando, eu falo, isso eu prego em 5 minutos, meu Deus. Aí quando eu vou falar tudo que Ele me disse, tem tanto ainda para falar. O que você ouviu aqui agora, sobre o primeiro evangelho pregado no universo, o proto-evangelho, que foi proferido pelo próprio Deus, já te mostra quem é o único salvador da humanidade. A única pessoa em toda a história que tem um corpo masculino, mas foi gerado sem a semente do homem. Não tem gameta Y no corpo dele. Ele não foi gerado por uma atração sexual. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não foi uma pessoa que surgiu ali, um ser novo, mas alguém que existe desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo, e que antes da fundação do mundo já decidiu ser o teu Redentor, já sabia de tudo que ia acontecer, ter outro Salvador ou Salvadora, ter outro Redentor ou Redentora, ter outro mediador ou outra mediadora, ter outro medianeiro ou outra medianeira, é desprezar tudo que Deus fez, é ignorar um plano de salvação tão bem elaborado, tão criteriosamente detalhado e tão fielmente cumprido. E o que é pior, não receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é ficar fora do paraíso para sempre. Porque você só vai entrar no paraíso se for pelo sangue do Cordeiro. Não há outra pessoa para te salvar. Bem que tentaram arrumar, mas não há. O apóstolo João, quando ele foi arrebatado lá para a glória, e ele começou a ver coisas que nenhum olho humano jamais viu. Ele foi escrevendo tudo o que via, e teve um momento que ele viu o céu inteiro reunido diante do trono de Deus. E Deus estava com um livro grande na mão. E esse livro estava lacrado por 7 selos. E um anjo de voz muito forte saiu passando entre todos os seres celestiais. Eram anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades. Aquele anjo de voz forte, ele convidava: tem algum voluntário? Tem alguém entre todos aqui que pode se aproximar daquele que está sentado no trono e pegar da mão direita dele o livro que ele tem na mão? Tem alguém que pode fazer isso? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades abaixaram a cabeça. Um silêncio profundo. João ficou olhando. Entre tantos seres poderosos, magníficos, extraordinários, não tem nenhum que é digno de pegar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E o anjo continuava convocando: tem alguém que é digno de fazer isso? Depois de um longo silêncio, João começou a chorar,
porque ele sabia que era importante aquele livro ser tomado da mão direita do Todo-Poderoso, mas não tinha ninguém que era digno disso. João sabia que era fundamental para a raça humana que aquele livro fosse pego, tomado da mão de Deus, mas não tinha ninguém. E João chora, ele começa a chorar, um silêncio profundo lá na glória, só se ouve o soluço de um homem, só se ouve o choro de um homem, um choro agoniado, um choro desesperado. Ele está com o rosto banhado de lágrimas, triste, ele chora, ninguém. Aí se aproxima um homem, um ancião que parece tão antigo quanto o tempo. Esse ancião, ele se aproxima de João, tenho certeza que ele abraça João e ele diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e abrirá o livro e os seus 7 selos. Eu imagino João assim, com a cabeça reclinada no ombro daquele ancião, e ele olha para trás para ver o leão da tribo de Judá, e ele não vê o leão, ele vê o cordeiro, um cordeiro branco, imaculado, que está no meio do trono, no meio de todos os tronos, e ele parece morto. João fica olhando para ele, não é um leão, é um cordeiro, mas ele parece morto. Porém, repentinamente, aquele cordeiro que parecia morto, ele se levanta. Veja, João viu um cordeiro. Nós sabemos que era o próprio Senhor, não é? A semente da mulher. João viu um cordeiro, porque essa é a razão da existência do Senhor, da vinda dele aqui na terra. Então aquele cordeiro se levanta, e como cordeiro ele vai, e ele se aproxima do trono de Deus, e Deus está com o livro na mão direita, e o cordeiro pega o livro da mão de Deus, e quando ele pega aquele livro, todo o céu começa a exultar, uma onda de poder percorre a eternidade, os anjos aplaudem, alaridos, gritos, festejos, glórias, e um cântico novo rompe lá no céu. Digno és tu de pegar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações e de todas as línguas, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Ele é digno, ele é o único digno, não tem mais ninguém que pode te salvar, não tem ninguém que pode colocar o teu nome no livro do Cordeiro. Ele é o único salvador da humanidade, o único gerado pela semente da mulher, o único sem pecado. Quem recebe o Senhor Jesus está bem na fita com Deus. Quer ficar bonito lá na filmagem do céu? Tem que receber Jesus e a obra que ele fez na cruz. Recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fique de pé no seu lugar. Ninguém vai entrar lá se não for pelo sangue de Jesus. As religiões vão te dizer que há outro meio. Vão te propor reencarnações sucessivas até você ir para um plano melhor. Irão te propor sofrimento para pagar e penitenciar as suas culpas. Irão te propor purgatórios. Irão te propor milhares e milhares de velas acesas para a tua alma sair da escuridão. Irão te propor muitos meios, até o suicídio. Até o suicídio. Tem gente que se explode com um cinturão de bombas, achando que vai para o paraíso desse jeito. Até o suicídio as religiões vão te propor. Mas Jesus Cristo diz: eu vim não para que você morra, mas para que você tenha vida e vida de verdade. Eu morri no teu lugar, você não precisa morrer. Eu padeci todos os sofrimentos e tormentos para que você não precise padecer. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não precisa de vela, porque nunca andará em trevas. Jesus diz para você:
não precisa pensar em retornar a esse planeta. Não precisa sonhar com uma futura reencarnação, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você tiver Jesus, você vai ter a vida eterna, a salvação. Tudo que você tem que fazer é receber. É cumprir a exigência. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. É Deus que te gera agora. Se você falar, eu quero, então o teu nome vai ser escrito agora no livro da vida do Cordeiro. É um momento especial este. É o momento mais sublime. É quando você faz valer a pena tudo que ele padeceu. E ele padeceu isso desde antes de você nascer. Desde antes de Adão pecar. Desde antes do mundo existir. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. Esse Salvador, ele já está definido há milhares ou milhões e milhões de anos. Não vai ter outro Salvador. Ou você recebe Jesus, ou literalmente você está frito. E vai fritar por toda a eternidade. Vai queimar e nunca vai ser consumido. Jesus disse que lá o fogo queima, mas o bicho não morre. Imagine isso. Estar queimando e não morrer. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, disse Jesus. Como é que se escapa desse tormento? Entregando a vida para Jesus. Olhem todos para mim agora, descruze as mãos, tira a mão do bolso. Porque é importante, é com a tua mão que você vai fazer o gesto agora. É com a tua mão que você vai dizer, eu quero, eu quero. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, creram nesta palavra e querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Todos que querem, ergam a mão assim direita bem alto, faz assim com as mãos. Olha quanta gente, olha quanta gente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta gente, glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. Saiam dos seus lugares, venham para cá. Venham para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh glória, aí está chegando mais. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais. Oh glória, olha que coisa linda, venha. Coisa linda. Você que está conosco aqui, está sem igreja, pastor João Ribe. Eu estou sem igreja. Eu não estou em igreja nenhuma. Eu sinto falta de ter comunhão. Eu sinto falta de estar na presença de Deus. Como é gostoso estar aqui. Mas eu me sinto um estranho. Eu me sinto um estranho no meio dessas pessoas. Eu gostaria de ter comunhão aqui com esta igreja, com a igreja do Senhor. Eu gostaria de ser membro desta igreja. Eu gostaria de oficialmente ser membro desta igreja. Então todos que estão sem igreja e todos que querem ser membrados pela fé, porque Jesus disse assim, o que ligares na terra será ligado no céu. Olha só. Você que quer ser ligado nesta igreja, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Todos que querem, venham para cá. Isso, venha, venha, venha. Evidentemente os que não são ainda, lógico. Os que nunca se tornaram membros desta igreja, venham para frente agora, venham para cá. Pastor, eu quero oficialmente ser membro desse corpo. Vem aqui para frente que eu vou te ligar nesse corpo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Enquanto essas pessoas estão chegando, eu quero fazer um outro convite. Pastor João Ribe, eu ando fraco na fé, muito fraco. Ando sem forças, mas eu amo tanto estar na casa do Pai, aprender a palavra,
mas eu estou sem forças para seguir direitinho. Eu não estou conseguindo seguir direitinho. E eu queria tanto melhorar na minha condição espiritual. Eu não quero sentir tristeza, vazio. Eu não quero. Eu quero me sentir permanentemente alegre, vivo. A alegria do primeiro amor. Pastor, eu quero sentir a alegria do primeiro amor outra vez. Então, em nome de Jesus, vem aqui para frente que eu vou orar com você. Você que está sentindo necessidade disso, vem aqui para frente que nós vamos orar. E Deus vai te preencher com a presença do Cordeiro Santo de Deus. Venha para cá. Isso. Glória a Deus. Enquanto essas pessoas estão vindo, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, ou acompanhando pela internet, ou você que está assistindo na TV, ou num aparelho de DVD, alguém te emprestou esse DVD e você está assistindo. Quero falar com você que está ouvindo à distância, seja na cadeia, no hospital, no trabalho, em casa, no serviço, não é? Na rua, na condução, sei lá. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Então você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está assistindo essa mensagem, se ajoelhe ao lado do teu televisor ou ao lado aí do teu DVD, do aparelho DVD. Você que nesse momento, em qualquer lugar, está ouvindo essa mensagem, dirigindo até, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Quem está ouvindo à distância e dirigindo, não precisa parar o veículo não. Mas nós que estamos aqui na sede da Paz e Vida, diante do altar, vamos nos ajoelhar. Você que está em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia, ou em qualquer lugar, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí onde você está. Cada pessoa que está ajoelhada, coloque a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu fico feliz que lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor já definiu quem seria o meu Salvador. E eu sei que aquela revelação para Adão e Eva, e até para Satanás, era novidade, mas não para o Senhor, porque Tu és o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Por isso, eu quero agradecer por cada gota de sangue que o Senhor derramou para regar a mim também, porque a partir desse momento, eu sou da Tua semente, eu sou da Tua descendência. A partir de hoje, eu sou cristão e eu quero ser uma cópia do Senhor. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Por isso, me perdoa agora todos os pecados e me purifica com Seu sangue. Me lava agora de todo mal e me transforma a Tua semelhança. Faça vir sobre mim este poder que me transforma também em Filho de Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.